Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 254, 254. Está dando microfonia, Bruno. Que é a mão Francisca aí que está atrapalhando. Falando para ele que está dando microfonia, ele já dá risada, fica bravo.
Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com o cântico 174. 174. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 35. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus eterno e bondoso, estou aqui te suplicando. Ó Deus glorioso,
eu sinto tua mão potente vir consolar a minha alma, teu Santo Espírito valente, conforto sempre me dará. Vamos orar. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração do povo de Deus. Alguns nomes aqui que vamos citar, que foi o pedido de oração ali na portaria para o irmão Rodrigo. Rodrigo Coutinho, por uma entrevista de emprego. José Marques, com câncer. Luciano Moreira, com meningite. A gente quase não ouve falar, né? Mas ainda tem, assim, essa enfermidade é muito perigosa. Antônio, com câncer. Mariana, uma cirurgia por fazer ou feita. Luciene, uma enfermidade que não disseram qual é. E a Lídia também com câncer. A gente tem se preocupado com Covid e deve se preocupar, mas, irmão, o câncer parece uma praga, né, irmãos? Tem misericórdia. Essa que é a Lídia, irmão, que é a amiga de trabalho do irmão Gerson. Vamos apresentá-la nas mãos de Deus. Está 8 dias internada? 28 dias internada. Ela sarou do câncer no seio. E agora apareceu o terceiro na cabeça. Então precisa das nossas orações. A minha sogra aconteceu a mesma coisa. E o Senhor curou ela, está lá cheia de saúde. Graças a Deus. Fez uma cirurgia enorme na cabeça, abriu de fora a fora. E você vê como são as coisas. Quando ela foi fazer o retorno médico para tirar os pontos, ela não queria ir com ninguém, só se eu fosse levar. Aí fomos ela e eu, viajamos longe, nós dois. Foi um dia muito especial, porque ela é uma sogra como mãe, né? E fiquei junto dela, segurando a mãozinha dela. Ela está lá cheia de saúde, lá estragando os netos, que é isso que sogra faz, né? Que vó faz, estragando os netos. Diz que vó é mãe com açúcar. E está lá cuidando, e graças a Deus. E a Lídia vai ser assim também, em nome de Jesus. Vamos apresentar os pedidos de oração por enfermidade, por tribulação, por causa, viagem, acidentados, famílias e pessoas testemunhadas que estão pedindo as nossas orações. Também a Irmandade aqui na live, bastante gente fazendo seus pedidos de oração. A Irmandade percebeu que tem uma comunhão maravilhosa essa tarde aqui entre nós? Você vê que nunca vai ser igual um culto no outro. Cada culto é único. Esse aqui nunca mais você vai participar. Só lá na glória, mas ainda assim, lá vai ser melhor, se Deus quiser. E o Senhor sabe como visitar nossos corações. Uma coisa digo aos irmãos, o melhor tempero da comida é a fome. Quando a gente tem desejo de servir a Deus, a gente vem para casa do Senhor com o coração aberto, dizendo, Senhor, eu preciso tanto da Tua presença. Seu irmão dá um espirro no culto, você começa a dar glória a Deus já. Porque o coração está cheio. Quando a gente precisa, a gente bate, a porta se abre. Fala, maninha. Muito bem lembrado. O tio Rafa, que faz o nosso diácono aqui, junto ao irmão Francisco, o irmão Gerson, dos demais, a Carol, a esposa dele, foi acometida de Covid, e eu estive lá faz uma semana hoje, estive na casa deles à noite, e ficamos juntos, a gente não tem um pingo de vergonha, e se abraça, e tudo que não pode fazer. Quando foi no outro dia, ela foi diagnosticada com Covid, de novo eu não peguei, mas essa doença não pega gente ruim de jeito nenhum. Mas eles estão bem, estão medicadinhos, mas agora fica lá escondidinho uns 15 dias. Gente jovem, graças a Deus, é menos perigoso. Não que não seja, mas é menos perigoso, mas precisam da nossa oração. Quem assistiu a live essa madrugada, viu que ele estava bem debilitado, mas está bem, tá, graças a Deus. Está bom para eles aprenderem a comer carne, que eles dizem que não comem carne, que é vegetariano. Agora tem que fazer umas canjas lá para ver se eles melhoram logo, né? Mas estão bem. Vamos orar pelo irmão Rafa, pelo irmão Albens, também mandou uma mensagem no grupo dos obreiros. Parece que essa noite tem trabalho de novo em Francisco Morato, não tem uma coisa assim dos anjos noturnos, anjos da noite, que resgata a turma das biqueiras aí, debaixo das pontes. Um trabalho, irmão, que só Deus, só com muito dom de Deus para fazer. E eles fazem com amor, com carinho. Foi feita a parceria com um pastor, eu esqueço o nome da igreja do pastor, precisava fazer esse pastor vir aqui fazer um culto para nós, porque é um homem que dedica a sua vida, deixou a igreja
de atender a igreja para atender só a clínica de recuperação de dependente químico. Esse homem é um santo de Deus, precisa da nossa oração. Deus abençoa muito ele. E disse, irmão Alves, avisa a Irmandade lá, que o que precisar, nós estamos de portas abertas. Então, irmão Alves leva de manhã, de tarde, de madrugada, não tem hora, não tem, porque isso não tem hora, né? 24 horas por dia. Então, vamos orar também por eles, para que Deus os abençoe, porque, irmão, ainda, além disso tudo, ainda tem o nosso adversário ali no calcanhar, de quem luta para tirar as almas das garras de Satanás, é alvo de muita retaliação. Mas que o Senhor possa cobrir os seus servos com o sangue do concerto eterno, e que mal nenhum chegue na vida deles, e que muitas vidas sejam salvas, para a glória do nome do Senhor. Vamos pedir a Deus que continue nos abençoando. A obra de Deus aqui em Alphaville vai indo muito bem. Ainda agora de manhã recebi uma notícia da irmã examinadora, nem nós sabíamos, mas o Senhor preparou a nossa 12ª organista aqui já para tocar. As terças-feiras é mais difícil para elas virem, porque todas trabalham, mas para nós que congregávamos em 8, já tem 12 organistas, imagina o resto da Irmandade, né? Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando. Vamos pedir também que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. Ajoelhados, em comunhão, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo é o Senhor Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus. Pai nosso que habitas no céu, ajoelhados diante da Tua presença estamos nós, para agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, das nossas faltas que cometemos diante de Ti. No outro tempo não tínhamos direito, o homem não tinha contato com Deus, não conhecia, não se relacionava, não sentia Deus. Mas através da vinda de Jesus e do seu sacrifício, as portas do céu, os véus do templo foram abertos e nós pudemos sentir a glória de Deus dentro do nosso coração. A nossa vida é renovada constantemente pelo Teu Espírito Santo e as coisas que muitas vezes nós não temos força de fazer ou de buscar, o Senhor tem trazido até o nosso encontro, nos ajudado e colocado em nós uma fé viva de que vamos morar no céu, que vamos morar na glória de Deus. Senhor eterno, estamos reunidos em nome de Jesus, nós aqui presencialmente, uma multidão também online, buscando a Tua presença, buscando o Senhor, porque todos nós somos carentes, somos dependentes de Deus. Vem, Senhor, com a Tua presença, visitar os nossos corações, encher a nossa vida de paz e de esperança, e no tempo certo, colocar nos nossos lábios um cântico de vitória ao Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Por isso, elevamos ao céu a nossa oração sempre que podemos. E quando não, os nossos pensamentos e melhores intenções a Deus, pedindo sempre ao Senhor a proteção do Teu Espírito sobre nós. Tomai nas Tuas mãos todos esses pedidos de oração que foram mencionados. Poderíamos nos esquecer de alguém, mas entregamos todos na Tua mão no nome de Jesus. Senhor conhece cada necessidade e sabe o que cada um dos seus filhos precisa. Senhor, vem ao nosso encontro e nós vamos glorificar o Teu nome. Não nos envergonharemos de engrandecer o nosso grande Deus, de exaltar a beleza da Tua santidade. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Ó Pai eterno, abençoa este santo culto e manda do céu a Tua palavra. Fala com a nossa alma por amor do Teu nome e nos faz, Senhor, entender bem a Tua vontade em nós, para que caminhemos sempre pelo caminho da retidão. Temos certeza que no tempo certo a Tua igreja Te louvará pelas grandes obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Toma nas Tuas mãos todas as nossas necessidades, o ministério da Tua obra e a Irmandade que nos acompanha aqui presencialmente e também online, Senhor. Que o Teu Espírito visite cada coração essa tarde no nome do Senhor Jesus. Pedimos a Deus essas bênçãos maravilhosas, com ação de graças, por Jesus Cristo, nosso Senhor, eterno para sempre. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 322. Glórias a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Estamos agora no momento dos testemunhos, os irmãos, as irmãs que tiverem obras que alcançaram das mãos de Deus e que queiram compartilhar conosco. O Senhor nos concede essa liberdade. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Glória a Deus. Só no final, só a hora que acabar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Nessa tarde eu me levanto para agradecer ao Senhor pela oportunidade de vida, por poder estar aqui na presença dEle, diante de toda a igreja da Irmandade que eu estava com saudade. E agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, pela minha família, por todos que eu amo. O Senhor tem nos guardado, tem nos dado graça, tem nos dado paz, tem visitado cada um com seu amor, com a sua grandiosidade. Mesmo sabendo que não somos merecedores, Ele nos alcança cada manhã e nos faz acreditar que dias melhores virão. E nessa manhã eu fiquei muito feliz, estou muito feliz com a notícia da saúde da minha mãe. A gente fez uma série de exames, ela não estava bem antes de irmos viajar agora nas férias, e estava me preocupando muito. E eu louvo ao Senhor porque nessa manhã, quando o doutor abriu os exames, eu estava um pouco insegura, assim, de que pudesse dar alguma coisinha por cerca da saúde, que ela já tem algumas comorbidades e tudo. E o médico deu um parabéns como se estivessem falando de uma criança, uma pessoa assim que não tem nada. Ele falou, olha, eu estou surpreso, a senhora está com uma saúde ótima, a pressão está ótima. E começou a ver tudo, e coisas que estavam ruins, o Senhor fez ficar boas. Então eu glorifico o nome do Senhor pela saúde da minha mãezinha, que o Senhor abençoe e dê muita saúde a ela. E o Senhor continue nos abençoando, abençoando a casa e a vida de cada um dos irmãos. E o nome do Senhor seja sempre louvado. Amém. No finalzinho você vem com o papai. Pega aqui, mamãe, que ela já quer subir no púlpito. Vem. Deixa que vem. Não segurou no começo. Só um pouquinho, tá? Não sei quem essa menina puxou gostar de púlpito desse jeito, irmão. Vamos fazer os anúncios aqui que você vai com a sua mãe, tá bom? No final você vem cantar, tá bom? Então vai, fala aí, só um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Cultos presenciais, irmãos. Aqui no Alphaville, todos os domingos às 10 da manhã, às 18h30. Terça-feira às 14 horas. Quarta-feira às 20 horas. Sábados às 10 da manhã o culto das irmãs. E sábado às 20 horas o culto dos jovens. Então são 1, 2, 3, 4, 6 cultos presenciais nessa igreja por semana, fora a reunião de oração. Não, só um que fala. Peraí, né? Segura aí, peraí. Tá bom. Cultos online, de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. E domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. São 84 cultos online por mês aqui no Alphaville. Oração toda segunda-feira às 19 horas e aula de música todos os domingos às 8 horas da manhã. Próxima terça-feira e próximo domingo e próxima terça, nós temos Santa Ceia aqui no Alphaville, domingo às 10 e às 18h30 e na terça-feira às 14 horas tem Santa Ceia para nós aqui do culto da tarde. A mesa do amor, os irmãos estão precisando de alimentos não perecíveis, que são leite, produtos de higiene pessoal e também roupas de frio para homem, mulher e criança e também cobertores, tá bom? Então a Irmandade ajuda nessa parte, vindo nos cultos, tragam. Eu avisei para alguns irmãos, não sei se todos receberam, a partir dessa terça de hoje e nas demais que virão, nós vamos continuar fazendo aquele lanchinho da tarde que a gente fazia sempre, tá bom? Então que Deus preparar trazer uns 8, 9 bolinhos, mais ou menos assim cada um, nós come.
Tá bom? Que Deus preparar vai ser sempre muito bem-vindo. Não é pela comida só, também, mas mais para a gente ficar junto, compartilhar, tá junto. Era tão bom os nossos lanches da tarde, parece que enchia mais o culto, não sei. Tá bom, o que mais que tem para avisar, Mara? Tudo certo? De aviso? Tudo certo? Ah, sim, muito bem lembrado. Hoje tem unção depois do Santo Culto, que é a última unção antes da Santa Ceia, tá bom? Vamos louvar ao Senhor, então, com o cântico 22. 2. Conserva a paz, não temas, minha alma. Nas provações, Deus vem te socorrer. Tens o Senhor, consolação e calma. Os bens do céu irá te conceder. Ó, fique em paz, pois Ele é fiel. Contigo está o Santo de Israel. Conserva a paz, tens um feliz futuro. Dileta és de Cristo Salvador. Teu galardão no céu está seguro. Breve o terás das mãos do Redentor. Ó, fique em paz, pois vens a salvação. Ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem tranquila. O teu Senhor na fé te guardará. Sustento tens, se o teu pé vacilar. Nas mãos de Deus ninguém te tirará. Ó, fique em paz, teus receios Deus dissipará, porque formou o céu. Glória a Deus, glória a Deus. Acabei esquecendo de avisar, no próximo dia 21, sábado, às 19h30, às 18 horas, perdão, dia 21, às 18 horas, será a ordenação de um irmão diácono em Votorantim, aqui no interior de São Paulo, irmão Isaías. Se Deus me der graça, estarei lá para fazer a ordenação desse servo de Deus. Então, toda a Irmandade de Sorocaba e região estão convidados para estarem na congregação de Votorantim. Às 18 horas, fica no bairro Rio Acima. Se tiver dúvida, só chamar no WhatsApp que aparece aí na tela para vocês. A Irmandade aqui do Alphaville também pode nos procurar, os obreiros.
que nós passamos o endereço certinho. Também os irmãos e irmãs que desejam ser batizados, nós precisamos organizar esse próximo batismo, que é o irmão William, que atendeu o culto terça-feira passada, vem atender esse batismo para nós aqui no Alphaville num domingo de manhã. Então, chamem a gente no Zap para a gente acertar direitinho a melhor data para fazer o batismo de vocês. A gente sempre, agora no inverno, a gente procura sempre falar com antecedência dos batismos, porque a água fica muito fria. Então, quando a gente fala com antecedência, os irmãos aquecem a água, fica bem quentinho, fica seguro, até porque é perigoso a pessoa tomar friagem, né? E agora no verão não, tem batismo todo culto, que a água não está fria, não tem tanto perigo. A gente tem esse cuidado com a Irmandade. No ano passado, nós fizemos 19 batismos aqui. Esse ano a gente já passou disso, acho, se eu não me engano. Mas precisamos sempre nos organizarmos para fazer tudo certinho, tá bem? Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos de Davi, no capítulo 37. Vamos ficar todos em pé, por favor. Nós vamos ler a palavra a partir do verso 23, Brunão. Salmo 37, versículo 23. Glória a Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Deus que abençoe. O título aqui diz o seguinte: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Você vê que a pessoa, quando anda no mal, quando ela anda em caminhos que não são bons, parece que ele junta com a mão e espalha com o pé. Junta num saco furado, põe em cima, vaza embaixo. Como a sanguessuga, como a sepultura, que nunca se fartam. A sepultura nunca cessa de querer mais corpos. A sanguessuga nunca cessa de querer mais sangue. Assim é o mal. A palavra fala que um abismo chama outro abismo. Uma desgraça, uma derrota, assim como um pecado, assim como uma mentira, para sustentar ela precisa contar outra, e outra, e outra, até que se perde totalmente, a pessoa nem sabe mais quem ela é. Nós estamos falando isso hoje no almoço, Brunil. Quando a gente fala de justo, é algo muito sério, porque quem de nós não tem pecado? Quem de nós poderia dizer aqui, essa tarde, aí na live, aqui, dizer, eu sou justo diante de Deus? Quando se fala justo, é irrepreensível, irmãos, em todos os sentidos. Então é muito difícil. Quem de nós alcançaria essa condição aqui, vivo? Moncadu alcançou no sábado que passou, mas dormiu no Senhor, descansou para a eternidade. Se ficasse mais um minuto, já não era justo de novo. E assim por diante. Estivemos domingo lá no funeral dele. A justiça. A justiça vem de Deus. Por que Paulo escreveu aos Romanos, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Só pode justificar alguém que é justo. Nenhum de nós pode justificar o nosso irmão, tampouco acusar, porque nós não temos essa condição, nós somos falhos. Mas está um entre nós, que seu nome está aqui acima de todo nome, está aqui à frente de todo nome, e ele pode.
Ele é o foco, Ele é a fonte de toda justiça, de toda graça, de todo poder. E antes dessa palavra entrar na tua vida, fazer parte de você, o Senhor precisa te justificar pela palavra. A justificação de Deus, ela é diferente da justificação do homem. A justificação do homem vem de explicação, de contenção, de tentar explicar-se, de tentar dar um motivo para aquela atitude, seja ela boa ou ruim. Eu fiz isso por quê? Por isso e mais isso. A justificação de Deus não funciona assim. Ele vem e diz, perdoados estão os teus pecados. Entende, irmão? Ele não te justifica por isso, não foi porque ela é bonita, ou porque ela é feia, ou porque ele é muito crente, ou porque... Jó, então, a justificativa da prova de Jó era porque era muito crente? Não tem cabimento. Uma justificativa humana para Sansão ter perdido os 2 olhos é desobediência? Aí o Senhor vem e diz, é a minha vontade. Os discípulos procuraram uma justificativa para o cego de nascença. E perguntaram, Senhor, por que ele nasceu assim? Justifica a nós isso. Me dá uma explicação. Quem pecou, ele ou seus pais? Nesse dia, o Senhor deu uma justificativa para eles. Nem ele, nem os pais. Ele nasceu assim para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, irmão, eu não sei, irmã, bendito seja o nome do Senhor. Se algum de nós pode estar se sentindo acusado, pode estar se sentindo mal com alguma coisa que acontece, Deus o sabe. Tudo é permissão de Deus. O Senhor te diz por essa palavra, aquieta o teu coração, perdoados estão os teus pecados. Você não está certo nem errado, você não fez certo nem errado, você não falou muito nem pouco, você não foi nem ficou. Perdoados estão os teus pecados. Assunto encerrado. Para que se cumpra essa palavra, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Um homem, não é de gênero, homem e mulher, o homem da humanidade. E o Senhor te diz, eu vou confirmar os meus passos e os teus passos. E por onde você passar, a minha mão direita te justificará. Sabe o que Deus vem falar hoje, irmão? De fraqueza. Hoje Deus vem falar de fraqueza, coisa de homem. E falar de fraqueza para um homem e para uma mulher é fácil, porque a gente entende bem. A gente não reconhece às vezes. Eu também não. Quem gosta de dar o braço a torcer? Quem gosta de dizer você está certo, eu estou errado? Eu não gosto. Quando muito eu consigo ficar quieto, que é raro. Mas dizer está certo, você tem toda a razão. É difícil, irmão, é duro. Porque essa carne, ela pende para as coisas do mal. E hoje o Senhor vem te dizer, eu passei você num raio-x espiritual pela minha palavra. Encontrei umas manchinhas no teu coração e eu vou arrancar elas hoje, em nome de Jesus Cristo. Alguma coisinha que te afasta de Deus e que faz você se desconhecer, você ser quem você não é. Você não é assim. Você nunca foi assim. Quando você guardou raiva no teu coração? E você anda amargurado, enojado, enojada, inquieto, preocupado, aborrecido com uma coisa tão pequena. Hoje o sabão do lavandeiro vai limpar teu coração. Glória ao nome do Senhor. Vai limpar teu coração. Eu vou te dar descanso, vou te dar paz, vou pôr um sorriso bem bonito no teu rosto. E aquele que te deu aquela alfinetada, porque o ruim não é o pernilongo que morde, irmão. O ruim é o pernilongo que fica zunindo a noite inteira na orelha da gente. Esse que é o pior. O Senhor vai espantar ele, vai passar um veneno por essa palavra, ele vai para bem longe da tua vida, vai deixar de tirar a tua paz. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje Deus te diz, talvez, irmão, não esperava, não tem nada a ver, mas Deus sabe. Talvez aquele que te ofendeu não merece perdão, mas você merece paz. Receba a paz de Deus. Esquece. Segue a tua vida para frente, servindo a Deus com alegria. Mas tem Deus para dar que o demônio para tirar do teu caminho. Irmão, o adversário é um fogo de palha. Deus é um fogo consumidor, irmão.
Aleluia! O nosso inimigo faz um barulhinho, uma guerra aqui, uma briga colar, mas o Senhor dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Essa palavra vem falar de fraqueza. Essa palavra vem falar de queda. Crente não cai, crente cai. Mas não fica prostrado, irmão. Caía do homem, levantar é de Deus. Levanta-te em nome de Jesus. Não foi a palavra que Deus mandou, não sei que dia aí, agora para trás? Talitá cumi, a ti te digo, levanta-te. Em aramaico, levanta, irmão. Senhor, caí, não grita não, levanta, bate a poeira e continua caminhando. Corre que você alcança os teus irmãos que te deixou para trás. Aí a gente olha para o lado, todos nós, viu, irmão? Nenhum de nós aqui se furta disso. A começar de mim, sou mais fraco. A gente fica remoendo o que não presta. Fica remoendo, mastigando, adoecendo. Adoecendo. É igual um viciado, um bêbado. Ele olha a bebida e fala, eu vou ficar bêbado de novo e torna a beber. Dali a pouco passa o fogo, ele fala, eu vou ficar bêbado de novo e torna. Ele sabe o resultado daquilo, mas ele está preso num círculo vicioso. O adversário está te jogando tantas iscas, está te jogando tantas coisas para te fazer mal, para fazer você se perder de quem você é. Você sempre foi centrado, você sabe exatamente o que fazer, a hora que fazer. Mas ele vai e mexe aonde não pode, no lugar certinho. Mexe no teu brio, mexe no teu caráter. Quer deixar um crente virado no avesso? Mexe na fé dele. Crente bobo, crente besta, crente boca aberta, ele perde a paz, ele cega, que é uma ofensa tão grande. Da mesma sorte nós fazemos com os outros. Você é católico, você é idólatra. Você é do candomblé, você vai para o inferno. O que a gente não quer para os outros, o que nós não queremos para nós, não fazemos para os outros. E o Senhor está te ensinando, o Senhor está te dando uma blindagem espiritual por essa palavra. Quer dizer o Senhor com isso? Senhor, então o adversário vai parar de falar? Não. Você vai parar de ouvir hoje. O Senhor vai te dar um ouvido seletivo. Eu ouço, falo, serve, entra. Eu ouço, não serve, sai do outro lado. E eu continuo. O Senhor vai te dar essa condição. O Senhor vai te dar uma condição que poucos têm. Autocontrole. Eu estou no controle por Jesus Cristo. O Espírito de Deus que habita em mim está no controle da minha vida. E não vai ser problema, não vai ser dívida, não vai ser enfermidade, não vai ser problema com a família. Nada disso vai tirar minha paz. E se cair, quando diz aqui cair, tirou minha paz, 10 minutos. Mas já passou, Senhor, glória a Deus. Foi só um pouquinho que eu perdi a paz. Vai perder, irmão, não tem jeito. Vai perder, vai ficar nervoso, vai ficar bravo. Mas não, crente não fica mais, é a palavra que diz, ireis, mas não pequeis. Vai irar, vai se chatear, vai se aborrecer, vai falar o que não deve. Aí depressa a palavra diz, quando alguma palavra que sair da tua boca não traz edificação, lampa depressa. E o Senhor vem e cuida de novo e dá um chacoalhão e fala, estou te olhando, cara, estou te olhando, mulher. Vamos consertar. E vai andando, irmão. Deus é um pai amoroso. Não disse aqui para os irmãos que vó é mãe com açúcar? Você imagina Deus. Imagina o que é Deus na nossa vida. Para uma igreja, para uma doutrina, para um pastor, para uma, quem quer que seja. Irmão, censurar alguém, o Senhor hoje vem te dizer, eu sei, quando você cai, e não é pouco não, você cai toda hora. Sabe por quê? Você é criança ainda. E criança pequena cai mesmo. Dá 2 passos, cai. Dá 2 passos, cai. Mas depois firma e não cai mais. Não é, irmão? Aí depois, quando vai ficando bem velhinho, muito, lá, uns 100 e tanto para lá, de vez em quando cai uns tombos também. Mas meu avô tem 94, é cego e não cai de jeito nenhum. E assim Deus vai guiando os nossos... Eu não fazia ideia, irmão, que Deus ia mandar a palavra dessa forma. Mas o Senhor te diz, eu vou limpar teu coração, vou pôr você de pé de novo, vou dar uma ajeitadinha na sua roupa,
uma afiada na tua espada, nas tuas armas, te dá um empurrão para frente e te digo, marche em nome de Jesus. Marche. Vai onde Deus te quer levar. Vai onde Deus te der de ir, vai. Como um pássaro livre você está essa tarde. Bate as asas e vai. Não tenha medo do futuro. Medo do futuro se chama incredulidade. Senhor, eu não sei o que me espera no futuro, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não sei do futuro, Senhor, eu não sou onisciente, o Senhor é onisciente, eu só sei do agora, mas Tu és meu pastor, nada me faltará. Mas e se amanhã? Amanhã não chegou ainda, eu estou vivendo hoje, amanhã é uma profecia na minha vida, se pode ser uma profecia ruim, pode ser uma boa, profetiza em nome de Jesus. Estava passando em frente à televisão em casa, e estava passando o jornal, o homem falando lá que o Ministério da Educação falou que vai levar, no ensino público, vai levar 11 anos para as crianças retomarem esse tempo que perdeu da pandemia das aulas, principalmente nas ciências exatas, matemática, blá, blá, blá. Passei, olhei aquilo, eu fiquei igual um louco falando com a televisão. Levantei a mão para frente da televisão, falei, está amarrado em nome do Senhor Jesus, nossas crianças vão ser abençoadas, elas vão fazer conta de cabeça em nome de Jesus. Se dá o mesmo trabalho que dá profetizar o que não presta, dá profetizar a benção. Profetiza a benção, irmão. Em nome de Jesus, em 11 anos, eles vão andar 33, 44 para frente. Deus vai abençoar, Deus pode entrar nos lugares mais difíceis, irmão. Hoje o Senhor está te encorajando. O justo, ainda que caia, não ficará prostrado, porque a mão direita de Deus está sobre a sua vida. E o Senhor te diz, eu te dou a minha mão direita essa tarde por essa palavra. E te digo, eu vou te levantar. Vou te levantar porque sobre a tua vida tem uma palavra pregada. Você é uma promessa ambulante de Deus. Não é só por quem você é, que é muito importante. É pelo que você representa no reino de Deus. E pelas palavras de fé que saíram da tua boca. Quando você podia xingar, você só chorou. Quando você podia blasfemar, você fez como Ana. Chorou nos pés do Senhor. Deus te diz, tu não ficarás envergonhado. Outras vezes você pode ter errado de todas as formas, mas dessa vez, essa conta você não deve para o demônio. Eu vou te justificar, diz o Senhor. Você é fraco, eu sou, peca, erra, falha, volta atrás, tudo isso e mais um pouco. Mas dessa vez, o demônio não tem nada o que falar de você. Seja justificado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você quer uma justificativa humana para essa tua situação, o Senhor te dá por essa palavra, é para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Deus, irmão, faz umas coisas esquisitas. Faz umas coisas que para nós está tudo errado. Esse homem aqui aprontou que não foi pouco, esse Davi. E foi o homem segundo o coração de Deus. Não foi João, não foi Mateus, não foi Tiago, não foi Marcos, não foi Paulo, foi Davi. E outra, nem conheceu Jesus. Conheceu a Deus. Jesus foi uma referência, olha o nome dele aqui, não é uma referência para nós? Paulo chegou numa ilha, não me lembro o nome, e eles sabiam que existia um Deus, mas não sabia quem era. E escreveram no altar, culto ao Deus desconhecido. Eu sei quem é, eu sei que existe, mas não sei quem é. Não sei quem é, mas estou adorando aqui o vento, uns pedaços de pau, o mar, as estrelas, eu sei que ele existe, mas não sei quem é. E Deus vai e confunde o homem. Confunde a justificativa humana, confunde a razão humana. Vai abrir para nós precedente para se lamaçar no pecado? Claro que não. Mas vai dizer o que Paulo disse, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e não terei de quem eu não tiver. Igual a parábola do lavrador da última hora, o trabalhador. O que o dono da vinha falou? O que me importa? Se eu quero ser bom a quem quer que seja, eu estou pagando com o meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Deus mexe na nossa vida. Fui congregar uma vez na minha congregação no Porto Novo, a Dani está aí, deve se lembrar disso.
Tinha R$102 na minha carteira, uma nota de 100, uma nota de 2. O irmão anunciou a coleta para a obra da piedade, tinha umas coisas para fazer. Eu falei, sinto muito, hoje nós vamos no parquinho com as crianças, e eu só tenho isso aqui, vou dar R$2. Peguei R$2, pus no envelope, fui. Aí fomos fazer não sei o que na cidade, e pobre não pode ter crédito, paguei as coisas no cartão. Aí tinha um tiozinho que, por sinal, é nosso irmão, que fica cuidando dos carros, de bigodinho branco, baixinho, ficou cuidando dos carros, aí a Dani, dá uma caixinha pro rapaz. E eu, 5 graus de miopia à noite, bati o olho na carteira, falei, nossa, tinha R$2 aqui ainda. Peguei a nota de 100 e dei para ele. E fui embora para casa. No outro dia de manhã, fui procurar o R$100, cadê o R$100? Eu falei, Senhor da glória. À noite fui congregar, ele levanta a testemunha, agradeço a Deus que eu estava passando uma prova tão grande. E onde fui trabalhar um pouquinho depois do culto lá na praça, veio uma pessoa, me deu R$100 de caixinha. Falei, tá bom, Senhor, é teu, não é meu. Olha, irmão, Senhor te diz, eu tenho uma surpresa tão boa para você. Só que não é do jeito que você quer, mas é bom que você nem sabe o quanto é bom. Glória a Deus das alturas. Eu vou cortar a volta assim, vou pegar você de surpresa no caminho, que você não vai nem imaginar, mas o Senhor te diz, eu vou te encontrar com uma surpresa. Irmão, prepara a tua casa. Senhor, manda dizer por essa palavra, tem notícia boa chegando aí. Como lá no louvor sobrevivi, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, glória ao nome do Senhor, tem alguma coisa acontecendo nos bastidores aí espiritual que você não vê, o Senhor te diz, já pipoca na tua casa a bênção, já pipoca na tua vida a vitória, e ninguém vai entender, vai dizer, mas ela estava tão fraca, ele estava tão abatido, estava desistindo da fé, parece que nem congregando não estava mais, mas o Senhor ama, quando Deus ama, Deus não olha para nada, Deus ama e pronto, irmão. E o Senhor te diz, eu te amo à toa, te amo de graça, não tem nada em você que possa ser maior do que a grandeza de Deus, não tem nada em nós que pudesse atrair a Deus, mas Deus ama e pronto. Não diz que o amor é cego? Pois bem, então Deus nesse sentido é cego. Ele te ama, não olha para os teus defeitos, para os meus. Ele ama, não tem jeito. Ele ama aquilo que criou. Bendito seja o Senhor. Um artista faz um quadro, pendura na porta. Os críticos falam mal quanto é, mas para ele é perfeito. Foi ele quem fez. A costureira, o alfaiate, o estilista faz uma roupa. As pessoas põem defeito o quanto quer, mas ele ama a criação que ele fez. Fui eu quem fiz, nasceu de mim, veio da minha mente, veio do meu coração. O Senhor te diz, você nasceu do meu coração, não tem defeito, eu te amo. E quando o Criador, aquele que criou a sua obra, acha defeito, enquanto não conserta, ele não sossega. Minha mãe é uma mulher que não tem sossego. Agora ela está tirando meu juízo, quer comprar um carro. Eu falei para minha irmã, pelo amor de Deus, fala para a mamãe que eu não aguento mais, eu não tenho tempo de ficar andando atrás de carro. A nossa casa da praia, mandou fazer, eles fizeram, o papai fez as camas, os armários, tudo de alvenaria. Mas minha mãe, inquieta como é que vai mudar um quarto de alvenaria, de lugar? Irmão. Meu pai saiu para trabalhar, um dia chegou na frente da casa, estava uma pilha de entulho desse tamanho. Ela quebrou tudo. E fez de alvenaria no outro lugar. Aí enjoou, tornou a quebrar. Quebrou umas 4 vezes a casa inteira. 47 quilos e 300 gramas, desse tamanho assim. Foi ela que criou. Até o dia que ela achou que ficou bom, faz uns 20 anos que ela não quebra mais. E se alguém fala, mas não ficou bom, ela falou, nossa, mas é o lugar mais bonito do mundo aqui, foi eu que achei. Ela se sossegou. E o Senhor te diz, eu te digo essa tarde, para mim tá bom do jeito que você é. Não tenho queixa, não. Não tenho queixa de você, não. Sabe por quê? Te diz Deus, eu sei que você me ama. Eu sinto o teu amor por mim. Vocês creem nisso, irmão? Que palavra maravilhosa, irmão. Eu sei que você me ama. Você pode virar do avesso o mundo inteiro, eu sei que você me ama. Você pode estar com a cabeça cheia de pinga, eu sei que você me ama.
Pode estar na beira do inferno, eu sei que você me ama, eu também te amo, eu entendo o teu sentimento. Você quer amar a Deus, irmão? Você não vê, não tem cheiro, não tem cor, não tem forma. Mas a gente ama, é a coisa mais importante da nossa vida, não é, irmão? Deus não é o motivo da tua existência? Quem de nós, quando vê um perigo, pode ser perdido do jeito que for, pode ser o traficante que for, a hora que vê o perigo, ele fala, meu Deus do céu! Deus é tudo na hora do nada. E o Senhor te diz, estou bem de olho em você. Ninguém põe a mão na minha criação. Ninguém mexe com aquilo que eu fiz. Para mim tá bom, que você não sabe como tá bom. Mas eu vou te mostrar que eu estou contigo. Sirva a Deus. Adore a Deus. Se o teu testemunho tem que melhorar, é para Deus, não é para a igreja, não é para pastor, não é para ninguém ver. Seja o que for que precisa da tua vida, é para o Senhor. Não precisa do meu conselho, não precisa da igreja ficar no teu pé, pegando atrás de você. Você conhece o Senhor, você não conhece a voz de Deus? Conheço, Senhor. Porventura, quando você pisa fora da risca, vai dizer que você não sabe. Na hora você sabe. Só que para Deus não tem essa de dar o braço a torcer ou não dar o braço a torcer. Tem um sensorzinho aqui dentro que na hora já tic-tic-tic já acusa na hora. O mundo inteiro acha que está tudo bem, mas você fala, Senhor, não está bom não, me ajuda. Eu tenho que sair disso, isso não me faz bem. É Cristo que vive dentro de você, irmão. É o Senhor que vive dentro da tua alma, e Ele está ali entranhado em você, você está no Pai, o Pai está em você. O pecado não consegue te pegar, porque o pecado não pode pegar a Deus. Deus é incontaminável. Mas como você está misturado com Deus, Ele não consegue te pegar, não dá para separar vocês mais. Não dá para saber o que é você, o que é Deus, virou um balaio só, virou uma coisa só. Por isso que o pecado te ronda, você tenta pecar e não consegue. Você tenta se afastar de Deus e não consegue. Você tenta ser outra pessoa, não consegue, porque a personalidade de Deus já tomou conta da tua personalidade antiga. Aquela pessoa não existe mais. Não existe, não esquece. Então vai caindo uns tombos aí, vai caminhando. Vai seguindo. Eu estou aqui só te amparando, ó, como a mãe com o bebezinho que está andando, segurando você. Se for tombinho pequeno, tem que deixar cair. Se for um tombo muito grande, eu te seguro na minha mão. E não deixo. E muda o teu caminho. Se for um buraquinho pequenininho, você vai cair. Mas se for um buracão que vai te consumir, eu te carrego no colo. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, animados por essa palavra, vamos terminar nossa terça-feira dando muita glória a Deus. E dizer, Senhor, eu sinto que Tu vives dentro de mim. Eu sinto que o Teu Espírito canta na minha alma. E que eu nunca estive sozinho, nunca estarei. O Senhor te diz, nunca estará sozinho, porque nós somos um só. Aí você pode dizer, Deus está comigo. O Senhor te diz, uai, é você que está comigo. Então nós estamos juntos. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos juntos, vai em paz para a tua casa. E a acusação que te perseguiu até a porta dessa congregação, já caiu por terra no nome do Senhor Jesus. Mas tem uma coisa para encerrar a palavra. Muito importante. Muito importante. Ninguém, nem nessa vida, nem na vindoura, nem em hora nenhuma, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser amigo, pode ser o diabo que for. Ninguém vai brincar com a tua fé. Isso não. Errado, certo, bonito, feio, crente. Ninguém vai brincar com a tua fé. Ninguém vai minar o Espírito Santo que habita dentro do teu coração. Isso não. Vão mexer nos teus bens, uma hora você vai ganhar, uma hora você vai perder, uma hora você vai estar certo, uma hora você vai estar errado, uma hora você vai pecar, mas com a tua fé, essa ninguém toca. Então Deus te diz, vai em paz, porque nunca as tuas orações serão impedidas. Alguém pode ter dito, Deus nem te ouve. Mentira do demônio, eu ouço as batidas do teu coração. Isso não.
A medicina diz que o bebezinho no ventre da mãe ouve o coração da mãezinha dele. A mãe não ouve do bebê, mas o bebê ouve o coração da mãe. Assim é Deus em você, você em Deus. Vocês se comunicam. Crê nisso, irmão? Dá um glória a Deus, bem gostoso aí. Glória a Deus. Senhor, então quer dizer que eu sou bem ruinzinho. Ruim, que você não tem noção do quanto você é ruim. Mas eu te amo. Senhor, quer dizer que eu tenho dado umas trupicadas? Trupicadas, tem levado cada tombo que você não sabe. Mas eu te amo, não tem jeito. Eu vou te levar até o fim. Uns vão chegar no céu correndo, irmão Francisco. Outros vai chegar voando, outros vai chegar dando um rasante, tem uns que vai chegar gatinhando, outros vai chegar manquitolando, mas tudo vai entrar na glória de Deus. E o que importa? É entrar na glória de Deus ou ainda querer ser bonito? Senhor, eu quero morar no céu, Senhor. Fui esse tempo atrás, a irmã Marinalva me deu um terno de presente de aniversário, fui lá na loja em Osasco para poder a moça ajustar. E ajuste daqui, piniga daqui, piniga... o Bruno estava junto. Falei, moça, tenha dó, que tanto que você aperta esse terno, ajeita isso. Não, para ficar mais bonitinho. Falei, moça, mas quem que ajeita isso mais nunca? Acaba com isso logo, vamos embora. Ainda demorou uma vida toda para ficar pronto. Irmão, já tem o terno, já está bom demais. Glória, ainda até quer ficar bonito. Assim é Deus na tua vida, não se importe. Você não precisa ser o primeiro da fila, você precisa chegar até o fim. Dá glória a Deus. Para quê? Que vaidade boba? O primeiro da fila, o primeiro que entrar no céu e o último vai morar no céu do mesmo jeito. Para que essa carreira? Vai em paz, segue no teu passinho. O Senhor te diz, eu estou avalizando a palavra, estou confirmando os teus passinhos. É pequenininho, é meio mancado, mas não tem problema, está caminhando. Uns está arrastando chinelo, mas vai chegar lá, no nome de Jesus. Deus seja louvado, amados irmãos. Irmão Gerson, vem agradecer para nós, que o irmão Francisco vai fazer a unção com o Digão. Aí todo mundo trabalha um bocadinho. Glórias a Deus. Sobe aqui. Francisco, depois no terceiro verso, você se ajeita lá. O Digão entregue-se onde estamos. Pega aqui já. Põe luva lá. Para ungir a irmandade na saída. Por favor, meu amado. Vamos ajoelhados agradecer ao Senhor em santa oração. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por essa tarde que o Senhor nos concedeu a oportunidade de cada um de nós aqui presente estar aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir esse culto. Agradecidos somos a Ti, Senhor, no cantar dos hinos, as orações, e abençoe mais uma vez, ó Deus, cada um daqueles que está nessa casa. Leva-nos de volta aos nossos lares, com a certeza que estaremos ali, levando uma porção da Tua palavra gloriosa. Em nome de Jesus. Tudo isso nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias Aleluia, a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Te ajuda? Deu certo? Deus que abençoe muito. Vamos nos despedir. Vamos ficar todos em pé. Aliás, a oferta aí. A oferta agora. Já vai ajeitando aí, 129, tá bom, Brunão? Nos bancos, no banco à sua frente aí, estão os envelopes das ofertas, das coletas, para a Irmandade que quer contribuir para a obra de Deus. Comecinho de mês, a Irmandade bem sabe que as coisas são sempre apertadas, mas não tem nada que reclamar não, só que agradecer. Deus tem abençoado grandemente a sua obra e nós vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus, e vamos ver o Senhor sendo glorificado. Então, cada um oferte segundo a sua prosperidade, que Deus tocar no teu coração. Lá com o irmão Rodrigo, com a irmã Mara, estão as maquininhas de cartão de débito ou crédito. Se alguém precisar passar, dirija-se até a portaria, por favor. Que em seguida nós vamos orar para poder agradecer as ofertas. Vamos ficar todos em pé, para a gente poder orar e cantar o hino? Tudo certo de cartão aí? Beleza? Vamos agradecer então. Senhor, te damos graça pelo fruto do trabalho do teu povo que tu tens preparado, onde cada um tem aberto o coração para a obra de Deus e feito o seu melhor, porque ama a Deus,
assim como o Senhor disse que nos ama também. Faz, Senhor, com que a tua bênção sempre esteja sobre essas vidas, e que onde o teu povo passar, possa ver o teu nome sendo glorificado, Senhor. É o que pedimos a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 9, Bruno? Queridos, o irmão Francisco está lá para fazer a unção, o irmão Digão, o irmão Rodrigo, tá os olhinhos de unção aí, Digão? Os olhinhos de unção estão lá com o irmão Rodrigo, pode retirar quantos quiser, não sei se tem muito, mas acho que tem o suficiente para hoje. É sempre uma alegria que a Irmandade leve mesmo, isso é para a glória de Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Bem fortão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A santa paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a palavra estejam guardados em nossos corações. Amém.